Fala investidores! Bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, negociada na Bolsa de Valores sob os códigos SAPR3, SAPR4 e SAPR11, apresentou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Acompanhe nesse vídeo os principais destaques do resultado divulgado pela companhia. A receita operacional da Sanepar saiu de 1.330 bilhões no quarto tri de 2020 para 1.484 bilhões no quarto tri de 2021. Isso representa um crescimento de 11,6%. Ao olharmos a composição dessa receita, vemos que as duas principais linhas são receita de água e receita de esgoto, e ambas apresentaram um crescimento na comparação anual. A receita de água saiu de 807,7 milhões para 908,3 milhões, um acréscimo de 12,5%, enquanto que a receita de esgoto saiu de 475,8 milhões para 527,5 milhões, um crescimento de 10,9%. Descontados o COFINS e o PASEP, a receita operacional líquida da Sanepar foi de 1.383 bilhões, um crescimento de 11,8% frente ao 1.236 bilhões registrados no mesmo período de 2020. A companhia destaca que o aumento de sua receita operacional líquida é decorrente de 4 fatores. O primeiro é o reajuste tarifário de 5,11%, concedido a partir de 5 de fevereiro de 2021. Também houve uma revisão tarifária de 5,77%, aplicada a partir de 17 de maio de 2021. Além desses dois motivos, a empresa destaca o crescimento dos volumes faturados de água e de esgoto e do aumento no número de ligações. Esses dois últimos motivos merecem maiores detalhamentos. Em relação ao número de ligações de água, a empresa registrou 74.630 novas ligações na comparação anual, atingindo 3.348.441 ligações, um crescimento anual de 2,3%. Já em relação ao número de ligações de esgoto, a empresa registrou um crescimento de 3,1% na comparação anual. Foram 71.558 ligações, o que fez com que a empresa atingisse 2.379.696 ligações de esgoto ao fim do quarto trimestre de 2021. Em relação ao volume de água faturado, observamos que houve um crescimento muito tímido. No quarto trimestre de 2021 foram faturados 133,2 milhões de metros cúbicos, um pequeno crescimento de 0,5% na comparação com o quarto tri de 2020, em que o volume faturado de água foi de 132,6 milhões de metros cúbicos. Em relação ao volume de esgoto faturado, o crescimento foi um pouco maior, de 2,1%. Foram faturados no quarto tri de 2021 101,5 milhões de metros cúbicos, frente aos 99,4 milhões de metros cúbicos faturados no quarto tri de 2020. A escassez de chuva fez com que os reservatórios da Sanepar ficassem em patamares baixos. Diante disso, a empresa teve que implantar um rodízio de abastecimento na região metropolitana de Curitiba em maio de 2020. Esse rodízio durou até pouco tempo atrás, tendo sido finalizado apenas em 19 de janeiro de 2022. Então, o resultado do quarto tri de 2021 ainda sofria com o impacto do rodízio que havia sido implantado.
Com o aumento dos níveis dos seus reservatórios, o fornecimento foi normalizado. O Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba é composto pelas barragens de Piraquara 1 e 2, Iraí e Passaúna. Neste quarto TRI, o volume de reservação dessas barragens estava em 67%, uma melhora considerável frente aos 41% registrados no quarto TRI de 2020. Neste gráfico, podemos observar a situação de cada reservatório ao término do quarto trimestre de 2021, e aqui podemos observar que o reservatório de Iraí é o que tem a maior capacidade e também é o que está com o segundo menor nível dentre os 4 reservatórios, à frente apenas do reservatório de Passaúna. Em relação aos custos e despesas operacionais, estes apresentaram um crescimento de 15,9% na comparação com o quarto trimestre de 2020, saindo de 783 milhões para 908 milhões neste trimestre. Ao olharmos as despesas da Sanepar, constatamos que as 3 principais despesas em seu balanço são as registradas com pessoal, energia elétrica e com serviços de terceiros, e as 3 apresentaram crescimento. O custo com serviços de terceiros cresceu 13,3% na comparação anual, chegando a 195 milhões de reais. Mas aqui não há nenhuma situação anormal que mereça um maior detalhamento. Agora, o mesmo não podemos dizer do custo com energia elétrica, que cresceu 58,7% na comparação anual, atingindo 164,6 milhões. Esse crescimento, segundo a Sanepar, decorreu da redução do subsídio que usufruía, o qual saiu de 9% para 6%. Também pelo aumento de 52% no valor cobrado na régua de bandeiras, que saiu da bandeira vermelha P2 no quarto trimestre de 2020 para a bandeira de escassez hídrica no quarto trimestre de 2021. Além disso, houve um reajuste médio tarifário de 9,89%. Voltando à análise das despesas da empresa, o item mais importante, que é o item de despesa com pessoal, apresentou um pequeno crescimento na comparação anual de 4,9%, saindo de 258,8 milhões para 271,5 milhões. O crescimento na despesa com pessoal se deu pelo impacto dos reajustes salariais concedidos, que foi de 6,22%, e também pelo reajuste de 6,35% no plano de saúde, o SaneSaúde. O EBITDA da Sanepar atingiu 576,5 milhões de reais neste trimestre, um acréscimo de 5,4% frente aos 547,2 milhões apurados no quarto trimestre de 2020, e isso é fruto da receita maior obtida neste trimestre. E o lucro líquido da companhia atingiu 332 milhões, um crescimento de 14% frente aos 291,3 milhões apresentados no quarto trimestre de 2020. Em relação à sua dívida, a Sanepar apresentou uma dívida bruta de 4 bilhões 120 milhões, um pequeno acréscimo frente aos 4 bilhões e 59 milhões apurados no terceiro trimestre de 2021. A dívida líquida seguiu o mesmo caminho, saindo de 2 bilhões 988 milhões para 3 bilhões 137 milhões de reais. Embora o EBITDA da Sanepar tenha crescido neste trimestre, a alavancagem da empresa, medida pela dívida líquida dividido pelo EBITDA, permaneceu estável em 1,4 vezes. Por fim, merece destaque também a informação referente ao vencimento dos contratos da Sanepar. Aqui podemos observar que 74,8% dos contratos da empresa vencem somente após 2033, o que deixa os investidores da empresa mais seguros quanto à previsibilidade de receita líquida da empresa, pelo menos pelos próximos anos. Na nossa opinião, o resultado apresentado pela Sanepar veio em linha com o que o mercado esperava, com um acréscimo na receita operacional líquida decorrente principalmente dos reajustes tarifários concedidos. O ponto negativo do resultado apresentado
foi o acréscimo em suas despesas, principalmente no custo com energia elétrica. O ponto positivo, além da já previsibilidade em sua receita, é o fim do rodízio no abastecimento de água, o que deve aumentar o volume faturado nos trimestres que virão. No momento, eu possuo ações da Sanepar em minha carteira de investimentos e gosto muito da empresa. E vocês possuem ações da Sanepar? O que acharam do resultado apresentado no quarto trimestre de 2021? Comentem! E se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!